Esta semana temos um debate no Parlamento esta sexta-feira, debater o alargamento do prazo de acesso à interrupção voluntária da gravidez. O PSD e a Iniciativa Liberal não apresentam diploma. O PS tem um projeto de lei que defende o alargamento do prazo das 10 para as 12 semanas. O PCP propõe o mesmo alargamento do prazo, pode ir até 14 semanas em casos de perigo de morte ou grave e duradoura lesão. Há ainda, por parte do Bloco de Esquerda e do LIVRE, o alargamento do prazo até às 14 semanas, eliminando o período de reflexão. O PAN propõe o reforço do apoio às mulheres na consulta prévia de IVG. Já à direita, CDS e Chega apresentam projetos de lei que querem aumentar a informação dada às grávidas durante o tempo de reflexão antes da realização do procedimento médico. Mariana Vieira da Silva, dos apoiantes destas alterações à lei, por exemplo, Paulo Raimundo veio avisar que a correlação de forças no Parlamento é mais suscetível a recuos do que avanços, sinalizando que eventualmente, aliás, o PCP diz que por eles não voltariam à questão, ela está colocada em cima da mesa. Há condições para os projetos passarem? Mariana Vieira da Silva. Bom, muito boa tarde e muito bom ano de 2025 a todos aqui no estúdio e especialmente a quem nos ouve. O Partido Socialista, este assunto da interrupção voluntária da gravidez é um assunto muito resolvido na nossa sociedade nas suas linhas gerais. Houve 2 referendos, um num sentido e um outro no outro. Não se confirmaram nenhum dos grandes riscos para os quais alertava quem estava contra a existência desta possibilidade de interromper voluntariamente a gravidez até às 10 semanas. E, portanto, do ponto de vista das questões de fundo, eu julgo que não há um debate aceso na nossa sociedade. Aquilo que o projeto do PS procura fazer é garantir a sua concretização, porque o que nós sabemos do lado dos estudos da Entidade Reguladora da Saúde, da Inspeção-Geral de Saúde, é que há 20% das instituições onde não se consegue concretizar este direito. Quando na legislação nós prevemos um direito, nós temos também de acautelar as condições de sua concretização e por isso o projeto do PS procura enfrentar 2 temas relativos a essa concretização. O tema da objeção de consciência para que ela não se transforme numa obstrução. O direito à objeção de consciência do médico não pode ser uma forma de não se poder concretizar o direito, e a questão das 10 semanas, que também por causa deste tipo de obstáculos muitas vezes se transforma numa corrida contra o tempo para a concretização daquilo que esta legislação procurou, que o aborto fosse legal, seguro, e eu relembro que Portugal é, dos países da União Europeia, aquele que tem as 10 semanas, um período mais... Mas da primeira questão, há resistência dos médicos? Essa é a conclusão que tens chegado? Não, existe, e é um direito dos médicos, a objeção de consciência. A questão é que quando ela acontece, isso muitas vezes transforma-se num obstáculo a que em tempo útil a mulher consiga encontrar uma solução alternativa, principalmente em algumas regiões. São esses os 2 temas, não há nenhuma mudança. Na questão do prazo, muito se disse que a lei portuguesa era equilibrada como existia, mas há agora propostas para o alargamento do prazo. São propostas bastante residuais e que têm a ver com o facto de, a do PS pelo menos, não é? Que das é 10 para as 12 defendo. Exatamente. Semanas. A questão é que as 10 semanas se estão a revelar pela complexidade burocrática do processo, muitas vezes uma corrida contra o tempo para que se possa fazer a interrupção voluntária de gravidez no prazo que a lei prevê. Já agora, sobre o período de reflexão, o que é que o PS propõe? O PS propõe que todos esses elementos não podem ser utilizados para impedir que este direito se concretize, porque, como volto a dizer, julgo que ele é muito maioritário na sociedade portuguesa nos termos em que a lei o define. Portanto, são pequenas melhorias na lei para enfrentar os dados que nos dizem que o número de casos que não se consegue completar nestas 10 semanas cresce. Duarte Pacheco, como é que se posicionaria na votação de sexta-feira? Igualmente, votos de um feliz ano e há mais de um ano que não nos víamos, desde 24, e portanto é um prazer estar aqui de novo convosco. Eu votaria contra. E ponho já aqui o meu registro de interesses. Eu sou completamente contra o aborto, participei nas campanhas do referendo pelo não, quer por razões religiosas, mas posso dizer que houve um dia que mudou para sempre toda a minha vida e que marcou também nesta matéria, que foi quando a minha mulher estava grávida e fomos fazer a ecografia. Claro, eu olhei para o ecrã do computador e não consegui ver grande coisa.
mas ouvi os 2 corações a bater. E eu percebi que passaria a ter a responsabilidade perante 2 seres vivos que estavam para nascer. E, portanto, tenho uma posição completamente fechada sobre essa matéria. Agora, e sobre os argumentos que Mariana Verde da Silva vinha a defender. Precisamente, eu ia dizer, há algo que eu concordo, e por isso é que eu não entendo estas propostas. Há algo que eu concordo que a Mariana disse que tinha a ver com o assunto que estava arrumado na sociedade portuguesa. Pronto, houve os referentes, cada um se posicionou, houve uma maioria a dizer que sim, foi feita a legislação nesse sentido e as coisas estão a andar. E, portanto, se é necessário, se o tempo que está previsto parece pouco pela burocracia que aparece no sistema, que faz com que depois mulheres que quisessem fazer o aborto já não o possam fazer, temos é que melhorar a eficiência do sistema, encontrar os entraves e não propriamente o alargamento dos prazos. E o alargamento dos prazos é aquilo que eu temi sempre. E que este pequeno passo vem nesse sentido, vamos alargar agora para as 14 ou para as 12, daqui a 5 anos vamos alargar para as 16, porque afinal os 12 aos 14 não chegam, daqui a pouco é aos 20, e contamos por isso, estamos até a data do nascimento. E, portanto, acho que sou completamente contra. Há a melhoria da eficiência que tem que ser detectada, muito bem, vamos encontrar quais são os entraves e resolvê-los, e não propriamente o alargamento de prazo. Mas, para além disso, este é um tema, eu pensei que alguma esquerda tivesse aprendido com aquilo que aconteceu na campanha americana, em que este não era um assunto, o assunto estava encerrado. Este não é um assunto que esteja na primeira lista, nem na segunda, nem na terceira, das preocupações dos portugueses. Portanto, aqui há alguma esquerda que pega nestas matérias como bandeiras políticas e depois outros, mais moderados, no PS e no PSD, acabam por ir atrás. Mas isto não tem nada a ver com aquilo que é a preocupação. Por falar em ir atrás, acha que faz sentido, na sua opinião, a disciplina de voto que eventualmente possa acontecer na bancada do PSD numa matéria como esta? Não. O PSD tem a tradição de ter sempre liberdade de voto em matérias de consciência. E, portanto, o meu partido, enquanto parlamentar ao longo de 3 décadas, votei nestas matérias de acordo com a consciência, das vezes contra o presidente do partido. E admite que haja deputados do PSD que votam a favor das propostas da esquerda? Quer dizer, admito, porque, como volto a dizer, isto é um assunto de consciência, não é um assunto de matéria política, de programa político, portanto, é uma matéria de consciência. E por isso eu admito, tal como haverá deputados do Partido Socialista que possam votar contra, tem a ver com as suas convicções pessoais que nós temos que respeitar. E por isso é que nunca houve, nestas matérias, imposição de voto, na eutanásia, em liberdade de casamento entre homossexuais, etc. Nunca nós impusemos a disciplina de voto e eu gostaria que esse bom princípio continuasse em vigor. 1 minuto para cada um. Não há aqui um receio fundado de deslizar esta rampa a nível dos prazos, como diz o Duarte Pacheco? Eu julgo que nós não podemos não ver que este é o prazo mais curto da União Europeia, um dos mais curtos do mundo, nos países onde existe, e, enfim, não é difícil perceber porque é que 10 semanas pode mesmo ser um prazo que constitua uma corrida contra o tempo e, assim, uma precipitação e um encurtar de todos os prazos que a lei prevê que possa ser prejudicial. O PS propõe uma alteração minimalista, volto a dizer, e que pretende apenas que aquilo que o país decidiu se possa concretizar, coisa que os relatórios nos mostram que as 10 semanas e a forma como a objeção de consciência se aplica e a procura que a mulher tem de fazer de uma solução alternativa e a necessidade de encontrar 2 médicos se está a transformar num entrave. São alterações minimalistas que não pretendem reabrir a questão de fundo, nem entrar num processo de rever sistematicamente o prazo. Passaram quase 20 anos, acho que é o tempo também de fazermos uma avaliação sobre o que corre bem e o que não corre bem, e nós sabemos que há regiões do país onde, na prática, o referendo e a votação que os portugueses fizeram não se concretizou na efetivação deste direito e é uma mudança residual. O Partido Socialista não está a querer reabrir toda uma discussão, mas apenas a fazer mudanças pequenas.
Há regiões do país onde tem sido praticamente impossível aplicar esta lei, é verdade, mas devido sobretudo à objeção dos médicos. E isso a lei não é difícil de alterar, porque não se consegue. Ou acabamos com a objeção e ponto final. Também não é isso que o PS propõe. Estou a olhar para os Açores e a pensar nessa situação. Ou caso contrário, podemos encontrar subterfúgios, mas como não se pode obrigar os médicos a fazerem um ato médico que eles não considerem possível, de acordo com os seus princípios, isso não vai resolver o problema e o alargamento, eu volto. Há entraves, vamos à procura dos entraves, não propriamente o alargar dos prazos, porque o alargar dos prazos pode fazer com que a própria ineficiência administrativa, ela própria, também se alargue e acabarmos na mesma situação. Um segundo tema diz respeito a uma proposta que está em cima da mesa de uma amnistia de infrações e perdão de penas, que está agora remetida para os deputados, na sequência, primeiro de petições que foram apresentadas e que têm o seu curso dentro do processo, dentro do Parlamento, mas também reforçadas com uma carta dirigida pelo cardeal Dom Américo Aguiar, no seguimento também da bula do Papa Francisco, do jubileu de 2025. E aqui falta saber também como é que os partidos se posicionam na totalidade em relação a esta matéria. Mariana Vieira da Silva, deste ponto de vista, há espaço, há possibilidade de acolher este pedido de amnistia que é, sublinham os proponentes, diferente daquele que foi apresentado no âmbito da Jornada Mundial da Juventude? Bom, bem, a primeira coisa que queria dizer é que o Partido Socialista ainda não definiu a sua posição, ainda estamos a analisar o que está em causa e, portanto, não tenho capacidade de dizer qual vai ser a posição do Partido Socialista sobre este tema. Não, certo, mas sendo dirigente e fazendo parte da direção do grupo parlamentar, não queria deixar de ser muito clara. E a razão de ser também desta decisão não estar tomada é que a decisão não é fácil. Nós ainda ontem tivemos um debate muito difícil sobre segurança na Assembleia da República e eu julgo que tendeu uma posição de partida sobre este tema das penas, no sentido de uma visão de que o sistema é suposto poder recuperar as pessoas, reinseri-las na sociedade e, portanto, não sou defensora de penas sucessivamente mais longas, não é esse o meu posicionamento. Julgo que um debate sobre uma amnistia neste momento poderia ser mais divisivo do que aquilo que é desejável. E, portanto, acho que temos de pensar também no impacto no atual contexto que a sociedade portuguesa está a viver nos debates sobre este tema, se uma amnistia produz o efeito o que está a dizer é que desejável. Não é o momento? Pode não ser o momento, é essa avaliação que estamos a fazer e eu própria também não tenho a minha posição. Eu sou tendencialmente favorável a penas mais curtas, mas não sei se este formato de amnistias neste mas isto momento não é uma alteração concreto, das penas. Eu sei, mas é isso que eu estou a dizer. Mas uma discussão sobre uma amnistia no momento em que a sociedade portuguesa tudo o que discute é alargamento de penas, não sei se contribui para o caminho que nós devemos fazer, compreendo, mas todos os momentos da nossa história recente onde nós discutimos estes temas, ou de amnistias, ou até, por exemplo, na situação limite na pandemia, onde era preciso reduzir de alguma forma o número de pessoas que estava preso e as pessoas que já estavam muito perto do fim das suas penas puderam sair mais cedo das prisões, isso gerou um debate completamente... Esse argumento não vai desaparecer, os temas de segurança e imigração e outros que possam estar ligados vão manter-se. Com certeza, então, mas nós temos é que saber como é que contribuímos. Então fica na gaveta dos parlamentares esta petição? Não, estamos ainda a avaliar e essa é uma avaliação que eu acho que tem estas duas dimensões. Por um lado, o meu olhar sobre o tema de que as penas, este discurso sobre o alargamento de penas não deve ser aquele que seguimos, deve ser moderado, mas por outro também o saber que estas discussões às vezes têm o efeito oposto ao que nós queremos e, portanto, acho que é uma avaliação difícil. Vão anunciar em breve? Fará. Sim, julgo que sim. Duarte Pacheco, como é que se posiciona, mais uma vez? Com mais liberdade que eu. Ora bem, há aqui duas notas de rodapé. Em primeiro lugar, eu acho que as amnistias devem ser uma coisa muito pontual e aí posso falar de uma forma muito livre, porque sendo eu cristão e católico, penso que os eventos relacionados e datas importantes da Igreja não devem ser a motivação
para que um Estado laico tenha esse tipo de iniciativas. Por exemplo, acharia muito feliz que nos 50 anos de 25 de Abril ou nos 50 anos da Constituição o Parlamento quisesse dar um sinal à sociedade. Foram colocadas nesse contexto. Também. A petição foi colocada nesse contexto inicialmente. Correto, mas depois todos percebemos que tem a ver com o ano jubilar que se iniciou agora e que nós estamos a viver cada 25 a 25 anos. Agora, a segunda nota de rodapé é esta. A amnistia que foi feita pela vinda do Papa nas Jornadas Mundiais da Juventude foi altamente injusta. Altamente injusta. Acho aquilo... e eu percebo aquilo que disse o cardeal Américo Aguiar, o sentimento de frustração e de injustiça que se vive nas prisões. Porque a fazer uma redução de penas com um limite de idade é algo que eu não posso compreender. Porque é que uma pessoa com 36... Avançou. Porque é que uma pessoa com 36 anos não é contemplado e ao lado, com um crime se calhar até mais grave, alguém que tem 34 viu a sua pena reduzida. Portanto, acho isso... portanto, acho relevante que apareça uma amnistia para corrigir esse erro, para corrigir essa injustiça. O Estado tem que tratar as pessoas por igual. E isso foi algo lamentável. Portanto, corrigir seria aplicar acima de uma certa aplicar idade? as mesmas regras. Agora ao contrário? Aplicar as mesmas regras a quem não beneficiou e aqueles que estão abaixo que, entretanto, tenham surgido no sistema prisional, vamos dizer assim. Sei que não é fácil. Agora, nós temos que corrigir esse erro, que eu acho que a sociedade, nós temos que sair à rua e eu poder olhar as pessoas de frente. E eu, neste momento, sinto que aquela situação não nos permite olhar todos os portugueses de frente, porque foi altamente injusta para uma parte e é o momento, só para contra-argumentar agora, a questão do momento. Eu compreendo aquilo que disse a Mariana, porque quer dizer, sabemos como a polarização está completa. Hoje, entre dois blocos, em que o não debate... vai diminuir a polarização. Precisamente, por isso é que eu acho que não vale a pena adiar à espera que haja um momento em que essa polarização diminua e à espera que seja possível um consenso. Porque esse consenso dificilmente se vai encontrar. Tem aqui um voto. E, portanto, a petição tem aqui um voto, a amnistia de Eduardo Pacheco, se fosse deputado. Teria. Pronto, pelo menos aqui um voto já tem. Mariana vai refletir ainda. Vamos falar do tema europeu. Euronet Plus. É um ano muito decisivo também no plano europeu e mundial. Daqui a mais ou menos em 15 dias teremos mudanças em pleno na Casa Branca e depois o destino das várias guerras no mundo. Interessa-nos também aqui em particular olhar para a Ucrânia, pelo peso que tem para a Europa e também nestes últimos meses, e não temos debatido nas últimas edições de 2024, não debatemos tanto isto e gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este ponto, a questão da negociação que poderá levar ao fim da guerra na Ucrânia. Mariana Vieira da Silva, ao longo da guerra, desde 24 de fevereiro de 2022, se disse que não se pode beneficiar o infrator. E o infrator, neste caso, se for a Rússia, invadiu uma parte substancial do território e uma negociação pode eventualmente dar esse predomínio territorial à Rússia. Isso é justo? Bom, em primeiro lugar, entramos neste ano de 25, talvez num dos momentos mais difíceis, porque quem ontem ouviu a conferência de imprensa do presidente eleito Donald Trump não pode não ter sentido a instabilidade terrível com que nós devemos olhar do ponto de vista internacional para o que é um presidente a poucos dias de tomar posse, falar de invasões a vizinhos, de anexação de países vizinhos e, portanto, tudo nos deve preocupar muito quanto ao momento e à forma como mesmo o próprio discurso deixou de ter limites de razoabilidade na sua agressividade e não posso deixar de dizer isto porque tudo o que se vai passar a seguir também vai ser marcado por um certo tom discursivo que é muito pouco propício a acordos e discussões e negociações. Aquilo que me parece mais importante realçar é que essa decisão sobre se é ou não admissível alcançar a paz com uma eventual perda de território por parte da Ucrânia tem duas questões essenciais. A primeira é que depende essencialmente da posição da Ucrânia.
aquilo que a Europa deve respeitar é a posição da Ucrânia sobre essa matéria, porque tudo o que seja impor à Ucrânia uma troca dessa natureza não cumpre a segunda posição, que é procurarmos, a segunda questão, que é procurarmos uma solução duradoura, porque se acreditamos que esta invasão tem como ponto de partida uma ambição de Putin imperial, digamos assim, ou de recuperação dos velhos territórios, então uma solução deve procurar ser duradoura. Não sei se podemos ouvir nas palavras recentes de Zelensky uma abertura maior do que no passado, mas isso não é julgo que para a beneficiário Europa infrator, Mariana Verde da Silva? depende da posição da Ucrânia sobre esta Se a matéria. Ucrânia Eu acho aceitar, que torna-se aceitável, é isso? é mais aceitável, naturalmente, porque a Ucrânia é que tem que olhar para a situação e perceber que condições tem de prolongar esta guerra. Agora, uma imposição por parte da União Europeia ou de qualquer outro bloco à Ucrânia desta perda, sou contra. Se a Ucrânia olhar para isto de outra forma, essa é a vontade do povo e é isso que devo respeitar. Vamos a 2 rondas sobre isto. Duarte, a sua opinião sobre isto? Em primeiro lugar, é que a posição de princípio de qualquer concessão do território que não tenha sequer o acordo da Ucrânia é completamente inaceitável. Mas no campo dos princípios há outras soluções que podem trazer a paz e até uma paz que possa perdurar nos tempos. Eu recordo, durante muitos anos, eu a chegar às Nações Unidas, à sede das Nações Unidas, e no mapa identificar que Timor como território português, apesar de estar ocupado pela Indonésia. Isso significa que, perante o direito internacional, aquilo era território português, porque nós nunca prescindimos de que fosse visto dessa forma. Era ocupado por outros. Ora bem, algo pode acontecer aqui, é que nós mantermos o mapa da Ucrânia como é, mas sabendo que uma parte está ocupada. Não é questão de ser portuguesa, a questão era ser timorense, não é? Não. Timorense, na lógica de uma lógica de um país chamado Timor-Leste. Mas isso é que isso foi depois, quando finalmente os indonésios aceitaram, e com a nossa claro, nós fomos os grandes apoiantes de Timor para que alcançasse a sua independência. Mas perante o direito internacional, aquilo nunca foi reconhecido como território de um país enorme que é a Indonésia. Mas aqui foi reconhecido, as fronteiras da não, Ucrânia Timor nunca foi reconhecido como território da Indonésia. Mas no caso da Ucrânia, as fronteiras aqui, estão reconhecidas. Precisamente, e aquelas fronteiras de Timor estavam reconhecidas como fazendo parte, porque nunca houve um processo de descolonização. Tal como a Madeira ou os Açores fazem parte do território português, e Timor fazia, no direito internacional. Ora bem, a mesma coisa, nós vimos o que acontece na Coreia. Foi possível um armistício, em que ninguém reconhece que o outro tem direito sobre determinado território, mas permitiu estabelecer uma linha de paz. Esse é um equilíbrio que pode ser alcançado, que é haver um armistício em que a Ucrânia não reconhece que aquele território não é seu, o direito internacional continua a assumir que aquele território é ucraniano, mas que há um status quo que pode até durar décadas, como temos na Coreia. Como é que Zelensky tem condições de dizer isso ao povo ucraniano? Não será fácil, não tínhamos qualquer dúvida. Mas, de algum modo, isso foi aceito E aos aliados também, que ajudaram a Ucrânia. Os aliados ajudaram a Ucrânia nas palavras, porque, infelizmente, nos atos ficaram muito aquém daquilo que era anunciado. Se nós multiplicássemos, se nós puséssemos no terreno o conjunto de anúncios de envio de aviões e de mísseis, se calhar a Ucrânia já tinha ganho a guerra. Só que entre os anúncios e depois a sua concretização, a distância é tão grande que eu percebo que até algum sentimento de desespero possa passar muitas vezes pelas autoridades ucranianas, porque a diferença é brutal. Agora, de algum modo, eles aceitaram isso durante vários anos, que tinha a ver com a Crimeia. A Crimeia estava ocupada, ninguém dizia que a Crimeia fazia parte da Federação Russa. Primeiro houve um acordo para a cedência de bases russas no início. Correto, mas quando eles ocuparam a Ucrânia em 2014, a Crimeia em 2014, a Ucrânia, claro que não aceitou, continua a achar que aquilo é território, mas de algum modo o status quo foi preservado. Agora, cedência de território tout-court, não. Se isso for o fim para pôr, se isso for o necessário em termos de entendimento para que a guerra fique congelada, que assim seja. Sendo este um tema que vai certamente acompanhar-nos todo o ano, Mariana, há aqui numa outra questão que tem a ver com a eventual mobilização
de um mecanismo de defesa em tempos de paz, que poderá colocar o cenário, por exemplo, de uma força de interposição, o que poderá, eventualmente, até levar jovens soldados europeus, seja portugueses ou de outra nacionalidade, para aquele território para fazer manutenção de paz, como em outras partes do mundo. Isso é um cenário crível, na sua opinião? Queria só voltar um bocadinho atrás, porque nós temos que nos colocar em fevereiro de 2022, quando, no início desta invasão, a maior parte dos analistas diziam que duraria 2-3 dias para que Kiev fosse tomado e a Ucrânia perdesse a guerra. E, portanto, a participação dos aliados e o apoio que se deu à Ucrânia também teve como resultado não ter acontecido, e aliás terem atuado previamente ao momento da invasão, não ter acontecido essa tomada rápida que muitos analistas previam, e o facto de nós aqui estarmos em janeiro de 2025 ainda a discutir um conflito também significa que o apoio à Ucrânia foi suficiente para que não existisse a derrota rápida. Mas já existiam combates naquela zona certo, com certo, presença não, eu só russa. estou a dizer que o apoio é visível na duração que a guerra teve sem o apoio... Não foi suficiente para contrariar. Certo, mas o para cenário evitar de partida, a o cenário de partida era uma derrota para muito evitar a rápida derrota, e, portanto, eu acho que também não devemos desvalorizar o apoio que foi dado, mesmo que tenha ficado aquém das promessas. Às vezes o aquém das promessas também foi porque não houve a capacidade da Ucrânia de conseguir utilizar determinados equipamentos, o conhecimento que se tem que ter, a formação, tudo isso. E como garantir a paz, então? Certo, a questão é essa. Eu julgo que nós, no contexto que vivemos, temos que estar preparados para uma evolução da participação numa situação de paz e não numa participação nesta guerra. Agora, eu volto ao meu ponto inicial, porque aquilo que está na base de qualquer passo que se possa dar é a vontade dos ucranianos e a avaliação que a Ucrânia faça de o que é que lhe dá mais condições de garantir a paz mais rapidamente. E se a Ucrânia quiser isso, a Europa deve estar disponível para enviar os seus soldados para essa zona? A Europa deve estar disponível e creio que tem estado, e é esse o sentido da evolução das vontades, disponível para garantir a paz duradoura naquela região. E isso, se tiver como contrapartida a presença de forças de paz, acho que devemos estar preparados para ela, porque uma guerra às portas da Europa, continuada durante muito tempo, é certamente mais desfavorável para a paz na Europa, Duarte, do que essa situação. Poderemos passar da obrigação de apoiar a Ucrânia à obrigação de ir lá ajudar a defender a paz? Sim, mas acho que vai ser sempre difícil que a Rússia aceite isso. A Rússia dificilmente aceitará que uma força de manutenção de paz inclua militares dos países da NATO, nomeadamente de Portugal. Mais facilmente teremos uma força de paz com alguns países latino-americanos ou do Médio Oriente ou da Ásia do que propriamente europeus. Acha mesmo? Isso é crível? Quer dizer, certo, da NATO eu não acredito. Mas se através das Nações Unidas for encontrada um grupo de capacetes azuis, que possam ter soldados mexicanos e soldados dos Emirados e soldados japoneses, se calhar tem que ser a ONU a fazê-lo, porque através da NATO ou da União Europeia eu duvido que a Rússia o fizesse, aceitasse. Se a Rússia aceitar, a União Europeia tem a obrigação de estar presente e Portugal acompanhar. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana para mais um Casa Comum. Euronet Plus.